tempo que Deus levantou homens para ministrar a palavra, estava na rua, tinha irmão pregando, ia para um canto, tinha irmão pregando. Hoje é difícil, não? Hoje o povo só quer pregar dentro de igreja, né? Hoje o povo fechou-se dentro de igreja. O povo de levar libertação para os que estavam presos, o povo hoje de Deus ficaram presos dentro de igreja. Porque antigamente a gente via o trabalho de evangelização, o trabalho da obra do reino de Deus, o povo evangelizando. Era irmão nos ônibus, era irmão nas praças, era irmão nas ruas, o irmão evangelizava no seu trabalho, mas a partir do momento que esse sistema maldito de um local centralizado para o homem viver toda a vida com Deus ali, chamado igreja, foi sendo trabalhado na mente do homem. Não, você tem que estar aqui, aqui é a obra de Deus, aqui é a casa de Deus. O povo centralizou toda a vida com Deus agora dentro de igreja, dentro do ambiente de 4 paredes, aonde centralizaram, mistificaram esse local, aonde vivem a vida exclusiva de Deus, só ali. E aí o diabo conseguiu prender o povo de Deus dentro dessa arapuca, e aí o povo está deixando de cumprir a função de igreja, chamados para fora. Saiu do mundo para ir ao mundo levar a palavra. Ficaram presos dentro de 4 paredes. Mas Deus hoje tem levantado muitos homens, tem libertado desse sistema e tem enviado para pregar, porque o evangelho não é obra do homem, é obra de Deus. E quem vela por essa obra, para que ela seja realizada até o tempo que Deus tem determinado, é o próprio Deus. É Ele que levanta os obreiros, não é igreja nenhuma. Está entendendo? Quem levanta obreiros para o reino de Deus é o próprio Deus. E antigamente, diante de tanta ministração onde eu estava, vinha um irmão, me pregava e tal, e eu ouvindo a palavra, é por isso que eu faço isso hoje, tá? É por isso que eu faço isso hoje. Eu me dedico a ministrar a palavra. E aí, eu passei a receber a palavra, passei a ser mais prudente analisando, dei mais atenção à palavra, e aí minha mente foi sendo iluminada, eu conheci a verdade, fui liberto, estou aqui hoje como liberto, pregando essa verdade que liberta para você também. Então não tem um problema em ministrar em nenhum local, com nenhuma pessoa. Eu não comungo. Comungar com a fé, não. Eu não comungo com a fé do sistema religioso, porque não é a fé que está dirigida pela doutrina de Cristo. Não é o que o Evangelho ensina. Amém? Só para concluir e encerrar, a gente tem que se comunicar com as pessoas. Seja ela quem for, seja de qual for a religião, qual for a prática que ela pratique, nós temos que comunicar com as pessoas. Porque é através, escuta uma coisa, aprenda isso, é através da comunicação que o evangelho é levado. Você está entendendo isso? O evangelho, no período apostólico, ele foi espalhado no mundo pela comunicação. Não tinha emissora de rádio, de televisão. Não tinha essa tecnologia, a internet que nós temos hoje. Glória a Deus por isso. Hoje a gente tem que usar os recursos tecnológicos para levar a obra do reino de Deus. Mas o evangelho, ele tem que ser pregado na comunicação. Não é dentro de uma formalidade religiosa. É você, o arauto, obreiro, carta viva de Deus, sacerdócio, santo real de Deus. Somos nós, a igreja, pessoas, para levar o conhecimento de Deus ao mundo. As virtudes de Cristo. Aqueles que estão perdidos no reino das trevas. Então o evangelho tem que ser levado pela comunicação, irmão. Você está entendendo isso? A comunicação do evangelho. Não é a comunicação da formalidade religiosa. Então veja como é importante a comunicação. Para encerrar, eu tive uma experiência de um trabalho de, vamos dizer assim, de estudo. Uma pessoa praticante do catolicismo, da doutrina católica, um senhor de idade, tinha mais ou menos uns 65, 70 anos. Esse senhor de idade, ele gostava de ouvir as pessoas que ia pregar o evangelho para ele. Ele era católico, praticante mesmo, praticante, conhecedor
das Escrituras, porque tem muitos católicos que conhecem mais a Bíblia do que muitos evangélicos. Nem fala-se do Testemunho de Jeová. Conhece mais a Bíblia do que muitos evangélicos. E eles usam só a Bíblia, viu? Eles levam a doutrina herética deles usando a Bíblia. A gente não tem muito conhecimento com a Bíblia, né, irmão? Nós, povo de Deus, somos imprudentes, somos loucos, não somos prudentes. Nós não buscamos conhecer da fé. É por isso que somos levados pelo engano. É por isso que somos destruídos muitas vezes da nossa direção de fé, de vida com Deus, porque não buscamos o conhecimento. Buscamos o movimento, a vida satisfatória, o entretenimento satisfatório, o conveniente, dentro da formalidade. É hora de mudar. É hora de mudar. É hora de ser prudente. Escapa por tua vida. Cuida tu que está de pé para que não caia. Cuida de ti e da doutrina. É a doutrina de Cristo. É isso que te salvarás. Olha a importância de você conhecer a doutrina para não se desviar dela, a verdade do Evangelho. Então esse senhor, esse cidadão, ele fez um convite a um irmão, que o irmão veio me convidar, que o irmão não estava apto para entender quando não dá para a gente. Cada um tem um grau de conhecimento, de fé, conforme busca, conforme Deus dá. Eu não posso querer trabalhar assunto que não está no meu conhecimento para explicar a ninguém. Deus levanta outro com mais sabedoria. Isso já aconteceu comigo. E eu cheguei para a pessoa e disse, olha, eu não tenho conhecimento nessa área aí não, mas que Deus te levante outro para te dar essa resposta. Eu só entro naquilo que eu tenho segurança de falar. Eu só prego o que eu conheço. Eu só entro numa questão de debate doutrinário tendo conhecimento para poder trabalhar bem, manejar bem a palavra de Deus. E esse irmão foi convidado por esse senhor, quase 70 anos ele tinha, para levar um estudo para ele dentro do Evangelho. Olha, um senhor católico praticante pediu isso. Ele pediu isso. O irmão me chamou, irmão, o senhor pode ir? Eu digo, vou. Aí eu fui lá na primeira semana, eu fui lá, me apresentei a ele, um senhor muito gentil, né? Muito educado. As imagens dele lá, queria nem saber de imagem. Calma. Tem gente que já vai espiritualizando tudo e já... Não, calma, irmão. Aproveita a confiança que você está tendo. Seja sábio. Ganha a confiança da pessoa para pregar o Evangelho. E eu fui lá e ele, olha, eu quero conversar com você. Eu sou católico, praticante. Agora eu quero conversar com você. Eu quero que você me mostre aí o Evangelho. O que é que o Evangelho mostra que o catolicismo está vivendo errado. Rapaz, olha, eu digo, oh, glória, que oportunidade maravilhosa. Ele pediu. Tá vendo aqui? Eu nem precisei falar das imagens de escultura. Ele chegou e disse assim, tá vendo aqui? Minhas imagenzinhas. Eu não adoro essas imagens. Eu adoro a pessoa dela. Essas imagens é só para lembrar. É só uma forma de ver. Mas eu não adoro imagem. Eu digo, beleza, já estou sabendo por onde vou entrar. E ele me deu a oportunidade. Eu a gente passou um mês com esse senhor, eu e o irmão, e Deus, pela graça e a misericórdia, a sabedoria que Deus me deu, me usando a mim e o irmão, e a gente começou a explicar para ele a verdade do Evangelho, sem tocar na vida dele, sem trabalhar a pessoa dele, mas mostrando. A primeira coisa que eu disse a ele, Senhor, o Senhor crê em Deus? Agora, eu disse a ele, por onde é que o Senhor crê em Deus? Eu entrei por aí. A primeira coisa que eu disse a ele, para a gente iniciar o estudo, o assunto, o momento de instrução ali, eu cheguei para ele e disse a ele, Senhor, o Senhor crê em Deus? Ele disse, creio. Como é que o Senhor crê em Deus? Por onde o Senhor crê em Deus? Como é que o mundo sabe que existe um ser glorioso, criador chamado Deus? Por onde nós temos o conhecimento? Ele disse, pela palavra. Eu digo, opa, glória a Deus. Amém. Aí aproveitei e disse a ele, pronto. A gente vai aprender tudo de Deus, conforme a palavra nos revela. O que é a fé em Deus? Como viver para Deus? O que é estar em Deus? Como a palavra ensina. Aí comecei, irmão, pregando o Evangelho, mostrando a ele
a verdade revelada de Deus em Cristo para nós, o mundo, a humanidade. E comecei a mostrar a ele que o amor de Deus foi dentro da seguinte situação: vendo a humanidade perdida, entrando em condenação, pelo próprio Deus que é justo, que não ia passar e nem vai passar a mão no pecado do homem, porque o homem pecou, ele é réu, ele é julgado pelo pecado dele, e ele tem que ser julgado e cumprir a sentença. Ele tem que receber o salário do pecado. Deus não vai passar a mão no pecado de ninguém. E aí eu comecei a explicar para aquele cidadão, mas aí é que entra o amor de Deus. Não é um amor conveniente, um amor melancólico que nem se prega aí. Não, Deus é amor, Deus ama as pessoas, é coitadinho, o pobrezinho Deus ama. O amor de Deus não é esse. O amor de Deus é dentro da oportunidade que ele deu para o homem se salvar. É aí que entra o amor de Deus. É aí que Deus é amor, quando ele busca o bem do homem, oferecendo salvação. Mas se o homem não aceitar a salvação e não receber o bem de Deus, ele não vai ter o amor de Deus. Ele vai receber o juízo de Deus, que será sem misericórdia. Porque o amor de Deus foi manifestado à humanidade, como disse Jesus, para uma finalidade: salvar o homem pecador que está condenado e julgado pela justiça de Deus, que tem que aplicar o juízo. E Deus não vai abrir exceção para ninguém. Sem Jesus, ninguém será livre do juízo. Jesus vai revelar esse ato de amor de Deus que ele manifestou. João capítulo 3, versículo 16 ao 21. Jesus vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha a observação aí, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, quem não crê nele não vai ser alcançado pelo amor de Deus, não porque o amor de Deus não foi capaz de alcançá-lo, mas porque ele desprezou o amor de Deus. E aí no versículo 17, Jesus vai dizer assim, eu estou lendo João 3, li o 16, o versículo, e agora vou ler o versículo 17. Jesus vai dizer assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. No versículo 17, Jesus vai dizer isso. O objetivo pelo qual Deus enviou Jesus, o Filho, ao mundo, não foi para condenar. Por quê? Porque o mundo já está condenado. Jesus veio na missão de Salvador para salvar. Está entendendo? Essa salvação é para quem nele crer, clamar o socorro dele, se dirigir a ele, para ser liberto. Agora, observem o que Jesus vai dizer no versículo 18 do capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Versículo 18. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Rapaz, eu quero convidar você, com muita atenção, com humildade, simplicidade, com desejo no coração de conhecer a verdade de Deus, para você examinar esse texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Leia esse texto e busque entender o que Deus está mostrando a você. O que Jesus ensinou não só a Nicodemos, não só aos judeus, mas esse texto nos traz o Evangelho, essa informação que o mundo precisa conhecer, pela qual somos salvos, pela mensagem do Evangelho. O Evangelho de Jesus é isso aí, é o que ele pregou, é o que ele ensinou, não só para judeus, mas para o mundo inteiro, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar, não é só o povo judeu, é todos os que crê. Romanos 1,16. Paulo vai dizer: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa, seja judeu ou grego, gentil, alemão, espanhol, chinês, holandês, francês. Não importa.
Todos só serão salvos se crer no Evangelho. Então, medite nesse texto de João, capítulo 3, versículo 16. Meu irmão, aí tem a revelação que pode salvar a tua alma se tu crer nela e se converter nessa verdade do Evangelho. Amém? Então, para concluir,